foi. Certinho. Então, vamos lá. Então nós estamos estudando aí os conjuntos numéricos, fazendo uma breve revisão, né? E então a gente já viu o conjunto dos números naturais, os conjuntos dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. E aí hoje a gente vai continuar do ponto que a gente parou, que é o conjunto dos números irracionais, né? Então a gente já viu isso aqui, ó. A gente está nesse ponto. O primeiro conjunto numérico que a gente viu foi os naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Depois a gente viu o conjunto dos números inteiros, que vai ter a parte de negativa. E depois a gente viu, por último, na última aula, o conjunto numérico dos conjuntos dos racionais, que podem ser representados, todos os números que podem ser representados em forma de fração, tá? Vou falar um pouquinho aqui de cada um deles e continuar com o conteúdo aí, tá? Que a gente já falou na aula passada. Beleza, tá tudo certo. Então, continuando aí, ó. Conjunto dos números naturais. Ele não é um conjunto fechado na subtração, porque, por exemplo, se eu pegar 2 menos 5 vai dar menos 3, que não é natural. Ou seja, eu faço uma operação básica e o resultado já não é mais natural. Então, ele não é fechado nem na subtração, nem na divisão e por aí diante. Conjunto dos números inteiros, ele não vai ser fechado na divisão. Por exemplo, se eu dividir 2 por 3, estou pegando dois números inteiros e fazendo a divisão. E aí já vai dar um número decimal, que não estaria aqui dentro, tá? E aí tem depois o conjunto dos números racionais, que são todos aqueles que podem ser representados na forma de fração, né? E aí nem todo número é representado em forma de fração. E aí agora a gente vai ter o conjunto dos números irracionais, que foi onde a gente parou. Bom, o primeiro número irracional que apareceu, que se tem notícia, foi o raiz de 2. Diz, né, a lenda que os pitagóricos sabiam calcular o tamanho da diagonal de um triângulo retângulo. Então pegaram aí um quadrado de lado 1. Vamos pegar o lápis aqui para a gente fazer. Pegaram um quadrado aí de lado 1. E foram aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, o valor da hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o que está bem aqui. E aí chegou no raiz de 2. E o raiz de 2 ele não pode ser representado em forma de fração, tá? Por mais que a gente queira. Mas por que não, Mauro? A dízima aqui, ela não obedece um padrão. Não é uma dízima periódica, então não tem como eu pôr em forma de fração. Então, ao que a gente tem notícia, o raiz de 2 foi o primeiro número irracional que surgiu. E o conjunto dos números irracionais são infinitos. Embora a gente conheça poucos números que a gente pratica, mas eles são infinitos, né? A gente tem aí raiz de 2, o π, que é uma aproximação de 3,14, tem o número da proporção áurea também, que é um número irracional, e assim por diante, tá? Aqui está falando que foram gastos alguns séculos e contribuições de alguns matemáticos, dentre eles o George Cantor, até familiarizar um pouco mais com esses números irracionais, números que não podem ser representados em forma de fração, tá? Lembrando que o George Cantor também foi ele que desenvolveu o conceito de infinito e mostrou que há graus diferentes de infinitos, né? Tem o
o alfa zero, que é o menor infinito possível, que é o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, e depois tem alguns conjuntos numéricos que têm infinitos mais potentes, vamos bem dizer assim, né? Aí aqui vai falar um pouquinho, né, do número de Euler, do π e do raiz de 2, que são os mais conhecidos. O π, pessoal, se a gente tiver uma circunferência, a minha saiu toda torta, né? Se eu dividir o comprimento da circunferência, que é essa linha vermelha aqui de forma, imagine que está um círculo redondinho. Pelo diâmetro, que é o segmento que divide a circunferência ao meio, qualquer um vai dar 3,14. E a gente tem vários elementos, tá? Pode ser um círculo grande, pequeno, gigante, tanto faz. Essa borda de fora aqui, dividido pelo diâmetro, que é esse traço que divide ao meio, sempre vai dar 3,14. Aí eu tinha falado para vocês do número de ouro. Vamos ver se eu... O número de ouro ele vem da sequência de Fibonacci. Vamos ver qual que é o valor aproximado, né? O número de ouro, que vai ser um número irracional, ele é usado na arquitetura e na engenharia para fazer uma fachada proporcional, colocar janelas proporcionais ao ambiente. Então ele é uma razão, né? Ele é uma razão. Vamos ver quanto que vale aproximadamente. Lembrando que o número irracional a gente não tem valor preciso dele, é aproximado. Aí eu sempre falo muito com meus alunos que eu tenho no ensino médio o seguinte: qualquer exercício que vai utilizar o π, a gente não substitui o valor. Só o fato da gente substituir o valor do π já está errado, porque aquele valor é aproximado. A não ser que o enunciado te diga, use π valendo tanto. Se ele te dizer, você substitui. Se não, você deixa só o símbolo lá, tá? Número de ouro. Que é o valor. Aí, ó. O número de ouro, ele é 1,61, ele vem da sequência de Fibonacci. E tem várias coisas na natureza que obedecem essa proporção aí. Vamos ver aqui alguma coisinha. Né? A gente tem essa espiral aí, tem alguns desenhos que foram feitos com base no número de ouro. Aí, ó, fachada relacionada à arquitetura grega antiga, né? Obedecendo à proporção aí, da proporção áurea, né? Então a gente já tem bastante coisa que foi desenvolvida a partir do número de ouro, né? Tudo. Você vê que ele é uma dízima, pessoal, que não obedece uma lógica, tá? Esses números aqui continuam. Por isso que ele não tem como ser escrito em forma de fração, por isso que é um número irracional, tá? Essa é a ideia aí. Vamos continuar aqui, então. E aí a gente chega no conjunto dos números reais, né? Boa parte da matemática que a gente vai trabalhar é em cima do conjunto dos números reais. Que consiste o conjunto dos números reais? Ele vai ser o conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais. Então a gente vai unir racionais e irracionais, vai ter o conjunto dos números reais. E repara o seguinte: não há interseção entre conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Não há interseção, tá? E o conjunto dos números reais ele é fechado em todas as operações, tá? Se eu pegar o conjunto dos números reais, pego dois números e faço qualquer operação, o resultado continua sendo um número real, tá? Então a gente fala que ele é um conjunto fechado. Então a gente vai ter essa ideia aqui, ó. Vamos falar que aqui a gente tem racionais, inteiros, naturais. Aí aqui a gente tem os irracionais. O conjunto dos números reais é a união desses dois.
E repara que aqui a gente não tem nenhum elemento em comum entre irracionais e racionais. Já os naturais são subconjunto dos inteiros e os inteiros são subconjunto dos racionais, tá? Vamos continuar por aqui. Então, vai vir a representação que eu fiz, né? É a mesma. Aí eu até escrevi aqui que ele é fechado tanto na adição quanto na multiplicação, né? A subtração é a adição pelo oposto e a divisão é a multiplicação pelo inverso, tá? Então a gente fala que tem duas boas propriedades na matemática, a multiplicação e a adição, tá? Vamos ver alguns exercícios aqui que eu peguei para a gente ir fazendo, né? E familiarizando com os termos e com tudo. Lembra que para conjunto é letra maiúscula do nosso alfabeto e para elemento que está dentro do conjunto é a letra minúscula, tá? A gente está dando uma revisão nessa parte de conjuntos numéricos porque já já a gente vai entrar na parte de funções. E função é uma das partes mais importantes da matemática. Vocês vão usar função no cálculo, em várias outras coisas, né? Já já a gente vai ver o que é função, tá? Na aula de hoje ainda. Pelo menos começar com os conceitos básicos de função. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Então é bem importante que vocês vejam a aula e vocês também deem uma estudada no material, tá? E depois façam os exercícios. Conforme eu expliquei, os exercícios são poucos para dar para vocês realmente fazerem eles, tá? Então vamos lá. Relacionar os elementos e conjuntos dados utilizando o símbolo o Ezinho, que é o pertence, esse aqui não é o pertence. Relação entre elemento e conjunto é pertence e não pertence. Relação entre dois conjuntos é está contido ou não está contido. Por exemplo, se eu pegar aqui o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. E eu poderia falar que o conjunto dos números reais, ele não está contido no conjunto dos números inteiros, né? Só para exemplificar aqui para a gente. Então, relação entre conjuntos está contido e não está contido. Elemento e conjunto é pertence ou não pertence, né? Vamos analisar aqui então. O 0,4 e os racionais. Então, a letra A aí é pertence, porque o 0,4 é 4 sobre 10. Ou seja, representa em forma de fração. Então, ele é racional. Letra B, raiz de 2. Bom, raiz de 2 a gente já sabe que é irracional. Então, a raiz de 2 não pertence aos racionais. Se alguém tiver dúvida, é só abrir o microfone, tá? O 0,44, 0,4444 e os racionais. A relação é pertence. Se a gente pegar aqui, 4 sobre 9 vai ser igual a 0,4. E 4 sobre 9 é uma fração. Então, pertence aos racionais. É assim, ó. Para cada número que repete depois da vírgula, a gente põe um 9, tá? Vamos tirar a prova? Poderia pegar aqui a calculadora e dividir 4 por 9. Vai dar o 0,4444 lá, ó. 4 dividido por 9, 0,44444. Então, eu transformei esse número decimal numa fração. Tá? Letra D. O menos 1 e o conjunto dos números reais tirando o zero, que é esse asterisco. Bom, menos 1 pertence ao conjunto dos números reais sem o zero, sem menor problema, ok? Vamos pregar o próximo exemplo aí.
Próximo aí só fala para marcar V ou F nas sentenças aí. Beleza. Vamos analisar e se tiver alguma justificativa a gente vai construindo junto. Naturais sem o zero está contido nos naturais? Verdadeiro, né? O naturais sem o zero começa no 1. E o naturais, quando não tem asterisco, ele vai começar no zero. Então, todos os elementos desse conjunto estão dentro desse aqui. Aí aqui fala que o conjunto dos números naturais não está contido nos inteiros. Essa aqui é falsa, tá? Porque, sim, o conjunto dos naturais é subconjunto dos inteiros. Aí aqui está falando que o conjunto dos números inteiros positivos não está contido no conjunto dos números inteiros. Essa é falsa. Porque o conjunto dos números inteiros positivos, na verdade, é o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3. E o conjunto dos números inteiros vai ir tanto para a parte positiva quanto para a negativa. Então, esse conjunto aqui, ele está sim contido no de cá. Tá? Aí aqui fala que o conjunto dos números racionais negativos não está contido, está contido no conjunto dos números racionais positivos. Falso. Porque os racionais negativos vai ser 0, menos 1, menos 2, menos 3. Já os racionais positivos vai ser 0, mais 1, 2, 3. Então, esse conjunto não tem todos os elementos dentro do outro, tá? Eles têm um elemento só em comum, que vai ser o 0. Letra E. A letra E fala o seguinte para a gente, que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos reais. Verdadeiro, tá? O conjunto dos naturais é o menor conjunto numérico que a gente tem. E ele é um dos poucos conjuntos infinitos que são contáveis. E o conjunto dos números reais é o maior conjunto que a gente está trabalhando, tá? Então, realmente, está contido, tá? Letra F. Conjunto dos inteiros positivos sem o zero. Então, vai ser 1, 2, 3 e lá vai. Está contido nos racionais? Está sim, verdadeiro. Os racionais, ele vai ter todos os números que podem ser representados na forma de fração, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Vamos para o próximo exemplo. Nossa matéria aqui ela consiste mais numa revisão, sabe, pessoal? Ensino fundamental e médio. Mas é importante para vocês chegarem com a base um pouco melhor para trabalharem os conteúdos do ensino superior propriamente ditos, tá? Aqui eu vou até a 35. Beleza. Representar os seguintes conjuntos por extensão de seus elementos. Ou seja, por extensão de seus elementos é para escrever os elementos um a um. É isso que ele está falando. Como que a gente lê? Conjunto A é igual, x pertence aos números naturais. Ou seja, são números naturais tal que o x é menor ou igual a 6. Então, esse conjunto aqui, para a gente, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 6 entra porque tem o igual aqui, tá? O número que está na ponta desse Vzinho aqui, ele é sempre menor que o outro. Então, se o x está aqui, ele é menor que o 6, tá? Letra B. Conjunto dos números inteiros
tal que eles vão ser maior que menos 4 e menor ou igual a 2. Se ele é maior que menos 4 está no pontinho, então ele é menor que o x. Então, se os números são maiores que menos 4 não entra, tá? Vai entrar o menos 3. Então, aqui a gente vai ter, começa do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Opa, é só até o 2, né? Passei. Pronto. E 2. Então, aqui a gente vai ter da letra B. Agora vamos ver o conjunto aqui da letra C. Tá? Então, x pertence aos números naturais. Então, são números naturais, tal que 2x menos 1 é igual a 7. Ou seja, são os valores naturais que faz essa expressão aqui dar igual a 7. Né? Então, esse aqui vai ficar 2x menos 1 é igual a 7. Esse menos 1 vai para lá somando. Então, eu vou ter que 2x é igual a 8. O 2 passa dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. Então, x é igual a 4. Então, esse conjunto da letra C aqui é só o número 4. Ele pediu um número que, quando eu coloco no lugar do x, faz o resultado dar 7. Então, 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Nesse caso, a gente tem só um número. Se fosse uma equação do segundo grau, a gente poderia ter dois valores. E assim por diante. Tá bom? Vamos ver o que mais que eu separei aí. Separei o 5. A primeira parte ela vai terminar nesse 5 aqui, aí a gente vai passar para que aí a gente vai terminar a revisão de conjuntos numéricos e iniciar a parte de função, tá? Determine em U igual a reais, U é o conjunto inverso, né? Números reais, o conjunto verdade da equação. Vamos entender o que o exercício está pedindo, tá? Quando eu peço o conjunto verdade da equação, eu quero saber quais valores que eu coloco no lugar do x que vai fazer isso aqui dar 0. É isso, tá? Então, numa equação de segundo grau... Opa! Deixa eu apertar alguma coisa aqui que... apertei a borracha. Foi isso. Não, volta pro lápis. Pronto. Resolveu o meu problema. Vamos colocar o enunciado de novo. A equação de segundo grau, ela é da seguinte forma. Eu vou passar ela e vou passar as fórmulas para a gente achar as raízes, né? Para relembrar. É A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a 0. Onde o a, o b e o c são números reais, tá? Então, o número que multiplica o x ao quadrado é o a, o número que multiplica o x elevado a 1 é o b e o número sozinho é o c, ok? E aí... por exemplo, se for uma expressão que não tem o x elevado a 1, é porque o b foi 0. Ou que não tem o x ao quadrado, é porque o a foi 0. Ou que não tem um número sozinho, é porque o c foi 0. E a gente vai ter que o delta é o valor do b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. E as raízes x1 e x2 pode ter nenhuma raiz, uma raiz ou duas.
é dada pela fórmula menos o valor do b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, com essa expressão aqui, a gente acha as raízes de uma equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o delta, tá? Então, aqui a gente vai ter, repare bem, eu vou ter, não tem nenhum número com x ao quadrado, então é porque o A é 1. O b, que é o número que está com x sozinho, elevado a 1, é menos 2. E o c aqui é menos 1, tá? Dessa vez eu vou achar essas raízes de uma forma bem devagar, para a gente rever essa fórmula aí, tá bom? Então, calculando o delta. Calculando o delta aqui. Delta é o valor do b ao quadrado. Então, a gente vai ter menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 1, tá? Isso. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, né? Menos, vai ficar 4 positivo. Aqui, o menos com menos vai dar mais. E aí vai ficar 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, aqui, o delta deu 8, ok? E aí, agora a gente acha as raízes, tá bom? Achando as raízes, então, eu vou ter primeira raiz e segunda raiz, porque o delta deu maior que zero, vai ser igual da fórmula menos o valor de b. Tem esse menos aqui que é da fórmula. O b vale menos 2. Com esse outro menos da fórmula, então vai ficar mais 2. Mais ou menos raiz de delta. O delta deu 8. Sobre 2 vezes o valor do A. O A vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter duas raízes, tá? Eu vou ter a primeira raiz 2 mais raiz de 8 sobre 2. E a segunda 2 menos raiz de 8 sobre 2, tá? Essa raiz de 8 aí dá para simplificar, se quiser, porque, veja bem, o raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 4. Raiz de 4 eu tenho, que é 2. Então, esse aqui é 2 raiz de 2. Então, eu poderia substituir o raiz de 8 por 2 raiz de 2, se a gente quisesse, tá? Continuando aí. Vamos substituir, que aí vai dar para simplificar. Cadê a pontinha? Tá aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 2 raiz de 2, que eu vou colocar no lugar do raiz de 8, sobre 2. E aqui, como tem 2 aqui e 2 aqui, eu posso simplificar esses 2 de cima com de baixo. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 mais raiz de 2, e o de baixo vai dar 1 menos raiz de 2. Enfim, tá certo já. A gente vai até a página 35 e aí depois a gente começa na 48. Aí aqui encerrou o primeiro módulo, né, não o primeiro módulo de vocês, o primeiro conjunto de matéria aqui. Vão ter alguns exercícios para vocês fazerem. Não, ainda não encerrou não. Página 31 vai até a 35. Beleza. Intervalos. Então vamos estudar intervalos aí. Achei que já tinha acabado. Intervalos a gente pode entender como um conjunto de números que satisfaz
alguma necessidade específica, tá? Quando eu tenho aqui intervalo de A até B, se a bolinha está aqui fechada é porque é fechado. Poderia ser o seguinte, de 2 até 4, né? Se a gente estiver falando de números inteiros, então seria 2, 3 e 4, assim por diante. E como é fechado, tanto 2 quanto 4 fazem partes, tá? Então a gente tem um intervalo fechado, quer dizer que os extremos fazem partes, tá? Nem sempre os extremos vão fazer partes, às vezes vai até aquele valor, mas aquele valor propriamente dito não faz parte, tá? Então a gente lê aqui, ó, é intervalo de A até B fechado, fechado à esquerda e fechado à direita. Quer dizer que os números vão ser maior ou igual ao intervalo da esquerda, maior ou igual ao número da direita, né? Igual eu dei no exemplo aqui. Aí ele pegou aí um exemplo parecido com o meu e escreveu. Intervalo aberto. O intervalo aberto quer dizer que o A não entra e o B não entra. A gente faz uma bolinha aberta sem colorir ela no meio. Por exemplo, eu poderia pegar aqui o intervalo aberto, ele fica dessa forma aqui. Poderia pôr de 1 até o 5 aberto. Aberto tanto à esquerda quanto à direita. Quais números inteiros fazem partes do intervalo aberto de 1 a 5? Aí seriam 2, 3 e 4. Considerando números inteiros, tá, pessoal? E o 1 e o 5, por que eles não aparecem? Porque está aberto no 1 e está aberto no 5. Eles mesmos não irão entrar, tá? Aqui no meu exemplo eu estou considerando o conjunto dos números inteiros, o livro faz considerando o conjunto dos números reais. Se fosse para eu descrever todos os números reais entre 2 e 5, tirando o 2 e o 5, a gente ia ficar aqui eternamente, porque não tem como a gente escrever todos os números que tem entre 2 e 5, tá? São infinitos. Aí o próximo intervalo que a gente vai ter é o fechado à esquerda e aberto à direita. Eu vou sempre trabalhar com o conjunto dos números inteiros nos exemplos para eu poder escrever os números, tá bom? Então, ó, posso pegar aqui fechado à esquerda, começando no 1 e indo até o 5, aberto à direita. Quer dizer que o 1 entra e o 5 não. Então a gente ia ter o 1, o 2, 3 e o 4. Aí o 5 já não entra. Considerando os números inteiros. Se fossem os números reais, aí seriam infinitos. Aí vai até chegar na última opção aí, né? Agora a gente tem aberta à esquerda e fechada à direita. Então, começando de 1 e indo até 5. Então, aqui para mim está dizendo que o 1 não entra. Maior que 1 vai entrar até chegar no 5. E o 5 propriamente dito entra. Então, aqui a gente nesse conjunto teria, considerando os números inteiros, teríamos o 2, o 3, o 4 e o 5. Né? Então, ó. Notação: aberta em A, fechada em B. X são números reais, tal que o X é maior que A, porque o A não entra, e é menor ou igual a B, porque o B está entrando, porque que é fechado. Essa é a ideia. Haja intervalos também, hein? Intervalos infinitos. Olha só esse aqui. Ele é aberto em A e vai infinitamente para a direita. Direita é parte positiva. Para a esquerda é parte negativa. Então aqui a gente vai ter, ó, o A é aberto à esquerda. O A propriamente dito não entra, mas depois do A todos entram. E ele vai para mais infinito.
quando vai para mais infinito, sempre é aberto. Notação, x pertence aos reais, então x são números reais, tal que o x é maior que a. Né? Poderia ser tipo assim, ó. Eu tenho aqui o 2 aberto e servem para mim todos os números maiores que 2. Tá? Poderia ser tipo esse exemplo. Aí eu posso ter o conjunto aberto à direita e que vai para menos infinito. Então eu teria assim, ó, ele está indo para a esquerda, então ele vai para o menos infinito e aqui no caso ele está aberto em A. Seria dessa forma aqui, ó. Poderia ter aqui o 2, ele está indo para a parte negativa, então ele vai para a esquerda. Então ele compreende todos os números à esquerda de 2 e o 2 não entra, tá? Seria esse caso aí. Então, x é menor que a, ou seja, serve para mim todos os números que são menores que 2. Tá? Aqui a gente vai ter a mesma coisa, só com fechado. Então, esse aqui, fechado em A e vai para mais infinito. Esse aqui é fechado em A e vai para menos infinito. Tá? E quando tem todos os números reais, toda a reta vai estar compreendida. Ele vai tanto para menos infinito quanto para mais infinito. Então, são todos os números reais. Acho que aqui eu não separei. 34. Isso. Agora sim, a gente terminou aqui o primeiro bloco aqui, ó, de matéria prevista, né? Foi esse aqui. Tem que arrumar uma cor para já terminou. Azul. Pronto. E aqui até a 35. Aí agora a gente vai trabalhar no restante da aula, da página 48 até 62, e na aula que vem também da página 48 até 62, tá? O trabalho de vocês vai ser o conteúdo que a gente viu na aula passada até o conteúdo que a gente viu agora, nesse exato momento. Mas o trabalho, se eu não me engano, ele vai ser com consulta, tá, pessoal? Vamos lá. Começando aqui agora, página 48, a gente vai começar a tratar de função. Opa, deixa eu ver. Tá. Então a gente vai ver o seguinte: função vai ser uma regra que relaciona dois conjuntos numéricos, tá? Eu vou ter o conjunto de saída aqui que a gente vai chamar de domínio e o conjunto de chegada de contradomínio. E aí a gente vai ter uma regrinha que relaciona esses números. Aqui a gente está multiplicando por 2, né? É 2 vezes o valor. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. O 1 seria 1 vezes 2, 1. Então não tem, 1 vezes 2, 2. Não tem o 2 aqui no B, tá? Então função consiste numa regra que relaciona dois conjuntos de números. Está presente no caixa do supermercado, no caixa da farmácia, no computador, quando a gente digita as coisas, porque quando a gente digita números, o computador só tem o sistema binário, 0 e 1. Então ele está tendo uma função ali que está convertendo isso para o sistema decimal para a gente, tá? Então a gente vai chamar o seguinte: de onde sai, a gente chama de domínio. Aonde chega a gente chama de contradomínio, tá? Domínio são os valores que x pode assumir. Qualquer um que puder assumir. Já o contradomínio vai depender da expressãozinha aqui e do domínio, tá? Aqui de domínio, a gente teve o 2 e o 3, contradomínio 4, 6 e 8, né? Porque aqui o x não pode assumir o 1, porque ele não vai ter o 2 aqui para ele ligar, tá? E imagem são os elementos do contradomínios que têm correspondentes no domínio, tá?
Então, quando eu tenho elementos aqui no contradomínio que tiveram elementos do domínio que foram ligados a eles, a gente chama de imagem. Vai. Andou. Aí a gente vai ter o gráfico cartesiano, tá? Repara o seguinte, pessoal. A gente vai trabalhar muito com plano cartesiano. Toda vez que eu pego um ponto, vamos supor esse ponto aqui. 2, 3. O plano cartesiano ele é composto de dois eixos, o x e o y. E esses eixos fazem 90 graus entre si. Aqui a gente tem a origem, que é o zero. À direita de zero vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6. À esquerda, aí vão vir menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Da mesma forma, se eu subir aqui ó, no eixo y, acima da origem aqui, que é o ponto 0, 0, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. E se eu descer aqui no eixo y, aí vai vir o menos 1, menos 2 e assim por diante. Toda vez que eu pego um ponto, ele tem duas coordenadas no plano cartesiano, porque esse plano aqui tem duas dimensões. Depois vocês vão trabalhar com um plano que tem 3 dimensões, tá bom, pessoal? Não nessa disciplina comigo, provavelmente na geometria analítica. Só um minuto. Pô, o computador para carregar, senão descarrega, né? Continuando lá. Quando eu pego um ponto, eu tenho que determinar duas coordenadas dele. O valor do x, que vem primeiro, e o valor do y, que vem depois. Como que eu faço para saber? Se eu quiser saber o valor do x, eu vou pegar esse ponto e vou descer ele até o eixo x. E aqui ele está dando no 1. Se eu quiser saber o valor do y, eu vou pegar o ponto e vou levar no eixo y, fazendo 90 graus. E aqui está dando no 2. Então, a localização desse ponto aqui, vamos chamar ele de A. 1 em x e 2 em y, tá? A gente sempre tem as duas coordenadas, a primeira sendo x e a segunda sendo o y. Mas para ressaltar aí que a gente vai trabalhar bastante com o plano cartesiano, ok? Vamos ver aqui algum para a gente fazer. Vamos fazer esse primeiro aqui. Vamos lá. Bom. É engraçado que vocês vão ver como professores que a gente corre com a matéria e sempre está atrasado. Faz parte. Dados os conjuntos A e B e a relação y é igual a x mais 1 determinar. Como assim? É a relação que leva o conjunto A no B. Observa aqui, ó. A gente está tendo a relação de A para B. Os elementos saem de A e vão para B. Então, vamos formar essa relação aí. Ó. Conjunto A é menos 1, 0, 1 e 2. Vamos colocar ele aqui. Ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Aqui está o nosso conjunto A. Nosso conjunto B vai estar de cá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aqui o nosso conjunto B. E a relação que leva o A no B é essa aqui, ó. O Y é igual a x mais 1. Como assim? Eu vou sair do domínio, que é o A, jogo o valor aqui na função do domínio, que é o x, e o resultado vai ser o número que ele está associado. Por exemplo, vamos falar que a gasolina está R$6. Se eu abastecer 2 litros, eu vou pagar 12.
É essa relação, né? Eu determino um valor de entrada, faço a operação e tenho o valor da chegada, que depende do valor que eu atribuí no domínio. Então, o conjunto B, que é o contradomínio, ele é dependente do domínio, dos valores que eu vou jogar em X, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, quando vale menos 1, eu vou colocar o menos 1 no lugar do x, vai ficar menos 1 com mais 1 dá 0. Então eu vou ter que o menos 1 está ligado com 0. Então eu tenho o ponto menos 1 e 0. Depois, se eu colocar o 0 no lugar do x, vai ficar 0 mais 1 dá 1. Então vai dar 0 e 1. Meu outro ponto é o 0 e 1, tá? Agora o 1, coloco o 1 no lugar do x, vai ficar 1 mais 1, que é 2. O 2, se eu colocar o 2 no lugar do x, vai ficar 2 mais 1, que dá 3, tá? Então a gente vai ter os pontos aqui, menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, e 2 e 3. Esses são meus pontos. Quando x vale menos 1, me leva no y igual a 0. Quando x vale 0, me leva no y igual a 1. Quando o x vale 1, me leva no y igual a 2. Quando x vale 2, me leva no y igual a 3. O domínio. Domínio são todos os valores de A. X pode assumir todos esses valores. O contradomínio. Contradomínio são todos os valores de B. E a imagem? A imagem são os valores de B que estão associados a valores de A. A imagem, então, são esses valores aqui, tá? 0, 1, 2 e 3. Então, a gente formou os pares ordenados, os conjuntos do domínio e imagem, diagrama de flecha e o gráfico. Bom, o gráfico a gente vê ele aqui prontinho. Já tem ele aqui. Olha o gráfico aí. O gráfico, no caso, seria só marcar os pontos, né? Menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, né? Aqui, para ser mais exato, a gente vai estudar depois detalhadamente. A gente tem uma função do primeiro grau crescente. Toda vez que eu aumento o valor de x, o de y também aumenta, tá? Então, seria uma função do primeiro grau crescente. E a gente vai ver ao longo que for trabalhando funções, que as funções podem representar muitas coisas do dia a dia. E a gente pode obter o ponto ideal para ter um lucro máximo, o ponto ideal para eu construir uma área maior, utilizando uma quantidade fixa de material. Então, tudo tem como a gente pôr dentro dos parâmetros da matemática para encontrar o maior rendimento ou solução para algo. Função ajuda nisso, né? Para fazer embalagem desde creme de leite, leite condensado, caixa de tênis, qual que é o formato que eu vou usar a menor quantidade de material, que vai ser melhor para eu transportar, enfim. Função tem a ver com tudo isso. São muitas coisas, tá? A gente está aqui na página... eu vou pôr uma aqui para eu lembrar que a gente parou nesse ponto, tá? Pessoal, eu vou encerrar a aula, né? Esses minutinhos que faltam agora eu vou editar o vídeo e vou postar lá no nosso canal do YouTube, tá? E aí, acho que daqui uma meia horinha, 40 minutos, o vídeo já está lá disponível para vocês, tá bom? Bons estudos para vocês. Lembrem-se que vocês têm encontro presencial nesse próximo sábado e vai ter trabalho da minha disciplina lá para vocês fazerem, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Por nada. Boa noite, professor. Obrigada. Por nada. Tchau. Tchau.